E aí pessoal, tudo bom? Beleza? Com nós aí de novo, sem livro. Pois é. Quando não tem livro é dia de TP. DG. Essa sigla confundiu. É verdade, muita sigla, gente. Mas nós estamos com aquela proposta lá que nós falamos pra vocês no vídeo do mês passado, né? A gente vai trazer uma teologia prática, alguma coisa que se aplica na sua vida, né? Ou muitas vezes dá aquele choque porque você sabe que tem que fazer, mas você não faz. E você escuta alguém falando e te dá aquele choque, você começa a mudar a sua concepção. Isso é muito importante. Como você viu aí no título do vídeo, né? Nós temos aí como título 2 elementos essenciais da vida cristã. O que é? Água e fogo, terra e ar. Aí lembra como chama o capitão... lembra aquele desenho que passava do capitão não sei o quê? Capitão Marvel? Não. Capitão Planeta? Capitão Planeta. Invocava mar, terra, fogo. Isso é antigo, hein? Mas é década de 90. Vai revelar uma cidade, não pode. Naquela época os desenhos eram bons. Era mesmo. Mas, voltando aqui ao assunto, então nós queremos falar sobre esses dois elementos que são essenciais para a vida do crente. Isso aí. É para a vida prática mesmo. Com certeza. Quais são os dois elementos, Jean? Primeiro é oração e depois é leitura bíblica, ou leitura bíblica e depois oração. Pois é. Por que tanto faz a ordem? Porque uma não vive sem a outra. Não tem como. A gente às vezes confunde as coisas de achar que... e isso é uma coisa que existe realmente. Tipo assim, a pessoa fala do pessoal reformado, fala, esses caras aí só sabem ler a Bíblia, mas vida de oração não tem. Às vezes. Aí você olha pro irmão de vertente pentecostal, você fala, aquele irmão ali só sabe orar, mas lê a Bíblia e não lê. A ortopatia e a ortopraxia, elas têm que andar juntas, né? Acho que é ortodoxia também, né? Ortodoxia. Esses três aí, tem que andar junto, cara. Não tem como separar isso. A vida do cristão gira em torno de leitura da palavra e oração. Isso aí. É necessário ter os dois. E eu até concordo, cara, que existem aí, né, em alguns casos, as pessoas que às vezes valorizam demais o estudo em detrimento da vida espiritual no sentido de oração. Ou ao contrário. Tem pessoas que se gabam por orar 6, 8 horas por dia, mas não lê 10 minutos da Bíblia. Mas não conhecem nada do texto bíblico. Então, é necessário esse equilíbrio entre esses dois elementos para que a sua vida prática cristã seja melhor. Sim, isso é verdade. Pessoal, e tem muita gente que ora errado ainda, né? Ora de um jeito muito antibíblico, vamos colocar assim. É verdade. Ainda de você perdeu, vamos falar que é perder seu tempo, mas... A misericórdia ainda Deus Deus vai te ouvir, mas do que você saber orar corretamente, falar, né? É tipo assim, quando você vai no juiz falar lá no fórum com o juiz, você não vai chamar ele de você nem de senhor, ele é excelentíssimo, né? Então você tem que saber como se fala com Deus, né? Sim. E muitas vezes saber como orar, né? Então vamos ler lá, Rafa, lá em Lucas capítulo 18, qual que é o versículo mesmo? Do 9 até o 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. É um texto conhecido. Muito conhecido, né? E veja que a gente vai falar aqui um texto falando sobre oração, mas aonde a gente está buscando a informação? Na Bíblia. Na Bíblia. Não tem como separar, gente, tá? Não tem como separar. É um texto que todo mundo conhece, mas não analisa as palavras que está dentro dele, que é muito importante, né? O texto diz assim, ó. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quem não sabe, os fariseus eram os estudiosos, os letrados daquela época, né? Era a classe do clérigo, vamos colocar, da religião judaica, né? Ou seja, eles tinham conhecimento da escritura. Sim, muito, né? E os publicanos eram os cobradores de impostos, né? E todo cobrador de impostos, ele cobrava mais porque ele roubava para si, né? Mateus era o exemplo disso que nós temos na Bíblia, né? Ou Levi, depende de que livro você vai ler, a história dele. Mas é muito importante nós analisar, né? Que ele está falando aqui que... Como que o fariseu ora? Se engrandecendo para Deus. Sim.
se mostrando, eu sou o cara, tá vendo aqui, ó, Deus, eu sou bom. Não só para Deus, né? Mas para o publicano que estava lá ouvindo. Também. Quantas pessoas na hora de fazer uma oração gosta de se auto-engrandecer? Isso me lembra daquelas reuniões de oração da igreja, que chama todo mundo pra orar, né? Cada um vai pro canto, aí tem a tiazinha lá gritando lá, Deus tenha misericórdia, não sei de quem, e começa a gritar. Aí tem outro lá que começa a gritar, né? Como tipo, a oração silenciosa, a oração gritando é melhor para chegar até Deus, né? É engraçado que Jesus ensinando sobre oração é um ensino totalmente diferente, Com certeza, né? Dirija-se ao seu quarto, porque quem te vê em secreto te recompensará o Pai. E ali a palavra quarto tem um significado muito importante no sentido de secreto mesmo, refúgio, sim, né? Exatamente. Mas veja que até a prática da oração é necessário um embasamento escriturístico para você saber o que fazer. Mas é. Aqui o publicano reconheceu que era pecador. E quem só pode ser justificado quem reconhece que precisa de justificação. Como que provavelmente o publicano se reconheceu que ele era pecador? Lendo as escrituras. Exatamente. Mostrando que ele é dependente de Deus e por conta própria, ele não conseguiria ser justo se não fosse Deus, né? Sim. Ao contrário do fariseu, que ele tá tentando mostrar para Deus que ele é bom, tá mostrando as obras dele, né? Grande coisa que você ora 2 dias, você jejua 2, uma semana, um mês ou um ano. Cara, não é uma questão de você demonstrar isso que você é melhor para Deus, né? A salvação não é medida por religiosidade, não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Então é importante esse balanceamento, porque até quando nós formos ler a Bíblia, é importante orarmos antes. Com certeza. Isso é um reconhecimento de que nós não temos capacidade cognitiva de entendê-la, a não ser pela ajuda do Espírito Santo. Mas é. E depois que nós terminamos de ler o texto, nós agradecemos a Deus pelo entendimento que foi dado, pela leitura que foi feita. Então, cara, não seja aquele cara que só lê, estuda, mas não tem uma vida de oração. Certeza. Mas não seja esse cara também que só ora, mas também não lê a Bíblia. Mas o jeito mais fácil de entender a oração é você falando com Deus. Beleza, você vai lá no seu quarto, se ajoelhou, 2 horas falando com Deus. Deus não vai falar auditivamente no seu ouvido. Isso não funciona mais assim. Não funciona. Deus decidiu agora, nos últimos tempos, se revelar através do Filho, através das Escrituras. E como que você vai escutar Deus falando? Abrindo a sua Bíblia, não tem outra forma, e folheando ela, lendo capítulo por versículo. Exatamente. Mas também tem uma forma muito legal de ler a Bíblia, né? Eu acho que quando a pessoa cata a Bíblia para ler, só ler, ela não vai ter entendimento nenhum. Sim. A Bíblia é um livro extremamente complexo de informações, né? Não é à toa que ela é dividida por versículos, né? Pequenas frases para você tentar memorizar, para você tentar entender. Então eu recomendo, acho que o Rafael também recomenda, você vai começar a ter uma leitura bíblica, sabe, uma Bíblia de estudo. Sim. O que mais nós apresentou foi aqui. Sim, tem a Genebra, tem a Reformada, tem a Herança Reformada, a NVT. Lê uma película, lê ela, entende, lê os comentários, volta, lê de novo ela. Sim. Se você lê uma película por dia, quer dizer, uma estrofe da Bíblia por dia, já é o suficiente para você se alimentar espiritualmente, mas entendendo o que a Bíblia quer falar para você, né? E se mesmo com esses recursos você não está entendendo, cara, ore. Sim. Peça auxílio do Espírito Santo. Diga, Deus, eu tô lendo, eu não tô conseguindo entender. E releia, orando, que você vai chegar ao entendimento. Cara. Vai chegar, isso é fato. Então, outra coisa, nós falamos aqui de orar em secreto, orar no quarto, não significa que as orações em públicas não são válidas. Não. Olha que legal, por que que nós nos reunimos como igreja em culto? Sim. Porque no culto nós temos a oração e nós temos a leitura da palavra, mas isso feito agora em comunidade. Sabe quando o pastor pede para que ele vai ler um versículo, a igreja lê outra? Muitas vezes a pessoa não entende por que isso é feito. Mas isso é feito para que a congregação participe da leitura bíblica. E por isso nós oramos também em conjunto. Por quê? Porque todos nós, juntos, reunidos como corpo de Cristo, agora nós lemos a palavra, nós oramos e aí nós fazemos culto assim. São os elementos principais até de culto. Isso é verdade. Né? E Jesus fala, né? Aonde 1 ou 2 ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei junto, né? Então isso é muito importante na questão coletiva. E não é também que você sozinho em casa não vai funcionar. Lógico. Tem gente que acha que só deve orar dentro da igreja porque lá tem um grupo de pessoas orando. Que em casa não funciona, não é assim também. Não, a oração, na verdade, ela funciona em qualquer lugar. Entendeu? Em qualquer lugar que você estiver, você pode estar em espírito de oração. E primeiro, você nunca vai estar sozinho. Se você é um crente verdadeiro, você tem o Espírito Santo dentro de você e ele sempre vai estar orando junto com você a Deus. Sim. Então aprenda a ser dependente desses 2 elementos. Olha, em tudo aquilo que você for fazer, coloque em oração. Sim. Ore antes, agradeça depois.
Tudo aquilo que você for ter que tomar decisões, além da oração, leia as Escrituras. Nós temos um podcast, e eu vou deixar aqui no card, que nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Né? E lá nós explicamos muitas vezes, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos porque nós precisamos tomar uma decisão, mas às vezes a voz de Deus já está sendo falada aqui na Bíblia. Corra para a Bíblia, leia o texto, ore e você vai ter resposta. Tá? Então fazer esse balanceamento é legal. E se você nunca teve um costume de ler a Bíblia, né? Você sempre leu de pouquinho, mas nunca catou para ler, recomendo, começa pelo Novo Testamento. Pega lá Mateus, Lucas, Marcos, João. João é muito bom. Lê o Novo Testamento, não se preocupa agora com o Antigo, porque lá no Antigo tem muita coisa para você conseguir entender. Sim. E você vai se preocupar em entender, você não vai conseguir. Lê o Novo Testamento, começa por lá, ele vai fazer uma mudança na sua vida. E se você também tem dificuldade de orar, eu aconselho você, como o Jean já disse, com a Bíblia de estudo, leia Mateus 6, onde Cristo vai ensinar a oração do Pai Nosso. Com certeza. Nossa. Ali é muito profundo o que Jesus está ensinando com relação a como orar. E uma Bíblia de estudo vai te ajudar a entender isso também. Caso você tenha dificuldades, você pode pesquisar no YouTube, né? A oração do Pai Nosso, que vários vídeos aí vão estar te explicando os princípios da oração. Não que você tem que fazer dela uma reza, uma repetição, mas ela contém princípios de como orar. É um exemplo. É um exemplo para nós como devemos orar, como as palavras que podemos utilizar, né? É o contrário que muita gente, o Rafael falou, é uma repetição daquilo, né? Mas quando vira uma repetição, não é algo do nosso coração, não é uma coisa que nós estamos sentindo e querendo falar naquele momento. Simplesmente nós estamos repetindo toda vez a mesma coisa, né? Isso aí. E aí, você gostou desse vídeo? Você tem dificuldade de orar, mas você é bom na leitura? Ou você lê bastante, mas não ora? Que tal juntar essas duas coisas? O cara leu em um mês a Bíblia inteira, imagina? Pois é, mas às vezes não dobra o joelho para orar. Isso é verdade. Isso é uma dificuldade. Isso é uma questão prática. Por isso que esse quadro aqui é justamente isso, é teologia prática. Porque existem sim, já existiu com a gente, às vezes a gente peca nisso também. Precisamos ter a consciência de que nós precisamos orar ao mesmo tempo que estamos lendo e lendo a hora que estamos orando. Sim. É assim que nós vamos desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação, porque tudo que nós precisamos está revelado aqui e nós precisamos conversar com Deus através da oração. E sempre lembrando, a oração é através de Jesus Cristo, né? Lembrando que Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o caminho do homem até Deus. Por isso que a gente termina as orações sempre em nome de Jesus. Porque nós só podemos chegar ao Pai através dele. Sem Jesus, nós nunca conseguimos orar ao Pai. Por isso que a gente ora assim. Mas por que a gente ora corretamente? Porque a gente aprendeu nas Escrituras. É assim, não funciona separado. Não tem como. Beleza, pessoal? Até mais.